Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar vendo a parte de integração. Então a gente vai ver mais um método de integração no vídeo de hoje, que é o método da substituição trigonométrica. E no material de vocês eu escrevi tudo direitinho, quais são os 3 casos, com várias informações em cada caso. Só que aqui eu vou destacar basicamente o seguinte: a gente vai ver nesse método, esse método a gente utiliza basicamente, não só, mas principalmente, para resolver integrais que aparecem em esses tipos de função aqui. Raiz de a ao quadrado menos x quadrado, raiz de x quadrado mais a ao quadrado e raiz de x quadrado menos a ao quadrado. Não é o único método que eu posso usar para esse tipo de função, mas em geral algumas integrais que envolvem esses radicais, como por exemplo essa integral que a gente vai ver aqui, ela é o jeito mais fácil de resolver ela sem usar a tabela, obviamente, como eu comentei na nossa aula síncrona. O objetivo de a gente aprender esses métodos é para minimizar a necessidade de ter que usar uma tabela para resolver uma integral, tá certo? Então, aqui a gente vai ver 3 casos particulares, são esses 3 aqui. E aqui eu estou listando qual deve ser a substituição que eu tenho que fazer para conseguir resolver cada uma dessas integrais aqui. No material digitado, eu colocava esse caso. O A, sempre que eu estou considerando aqui, é um real maior que zero, positivo no caso. A substituição que a gente faz para cada um dos casos é essa que eu botei aqui. E o que acontece? A partir dessa informação, eu consigo tirar outras informações, que eu cheguei até a escrever no material para vocês. Só que eu quero explicar, assim como eu falei na aula síncrona para vocês, que a condição para esse θ depende muito de onde esse radical esteja. Que, por exemplo, se vocês olharem no material, esse caso especificamente aqui, eu faço uma manipulação quando eu vou calcular essa raiz aqui, onde no final eu olho o θ entre menos π meios e π meios, só que eu botava assim, θ menos π meios menor ou igual a θ menor ou igual a π meios. Por que eu colocava essa condição para o θ? Porque naquela parte da conta eu tinha raiz de cosseno ao quadrado e isso resultava em cosseno θ. Para essa igualdade ser verdadeira, o cosseno de θ tem que ser um número positivo ou, no pior dos casos, pode ser zero. Então, para fazer aquela passagem do raiz de cosseno ao quadrado igual a cosseno θ, o que eu usava é que o cosseno de θ era um valor maior ou igual a zero. E o cosseno é maior ou igual a zero aonde? Primeiro e quarto quadrantes, que a gente pode representar como um θ entre menos π meios e π meios, com um menor ou igual. Mas o que acontece? Nos casos dos extremos, quando o θ é π meios e quando o θ é menos π meios, o cosseno dá zero. Então aquela igualdade está correta, com θ igual a menos π meios e π meios. Porém, quando você vai resolver uma integral, aquela passagem que eu fiz, você vai acabar resolvendo ela no meio da conta, como a gente vai ver nesse exemplo aqui. Só qual é a grande questão nesse caso? Lá no material, eu só resolvi a integral sozinho. Então o θ variava de menos π meios a π meios com menor ou igual. Ou seja, o θ poderia ser menos π meios e poderia ser π meios. Só que isso não é uma regra geral. Por quê? Por exemplo aqui, a raiz quadrada está no denominador. A conta que eu vou fazer aqui a conta que eu fiz com essa raiz no material, com esse A, eu vou refazer aqui com esse 16. Só que o que vai acontecer? A conta vai ser igualzinha àquela, trocando o A, no caso, por 4, que o A parecia que era A ao quadrado. Mas no final, o θ, tem que ser positivo do mesmo jeito, só que nesse caso em particular, o θ não pode gerar o cosseno igual a zero, porque esse cosseno igual a zero seria a parte dessa raiz que está no denominador. Então, nesse caso específico, a gente vai ver agora, o θ não varia de menos π meios menor ou igual a θ menor ou igual a π meios. O igual tem que retirar, porque nos π meios o cosseno é zero. Então, nesses 3 casos, o que vocês têm que saber, na verdade, são o que eu acabei de colocar aqui. Se aparecer esse tipo de raiz aqui, e você não conseguiu enxergar outra forma de fazer, a não ser substituição trigonométrica, a troca que você faz é essa. Para essa raiz a troca é essa, e para essa raiz a troca é essa. Com essas 3 informações aqui, vocês conseguem deduzir tudo que eu escrevi depois lá em cada um desses casos para cada integral específica.
Então eu não aconselho vocês a decorarem aquilo que está lá embaixo, porque lá na verdade eu só expliquei o que eu vou fazer de maneira geral, o que eu vou fazer aqui em cada exemplo especificamente. Aquilo que aparece lá tem que ser resolvido aqui no resultado, na sua integral. Isso é avaliado nas avaliações, tá? É pontuado. Então, eu vou explicar cada um desses casos, vou fazer um exemplo de cada um, onde, como sempre, como eu falei agora, o que importa é saber qual é a troca que eu tenho que fazer. A partir daí, tudo que eu preciso eu consigo fazer diretamente só aqui, sem ter que decorar nada. Então, vamos começar fazendo esse caso aqui, tá? Integral dx sobre raiz de 16 menos x ao quadrado. Como a gente está vendo aqui, isso é um caso que se relaciona com esse, certo? Então, quando eu tenho esse tipo de caso, o que eu tenho que identificar? O x vai ter que ser a seno de θ. O que você tem que identificar é quem é esse a. Esse a, em todos os casos, é um cara positivo. Mas então, se eu tenho 16 aqui, esse caso, para se relacionar com esse, o a tem que ser quanto? Para a ao quadrado ser 16, o a tem que ser igual a 4. Então, aqui o a é igual a 4. E qual vai ser a troca que eu vou fazer? X igual a 4 seno de θ. Vamos escrever aqui. Agora que eu já sei qual é a troca que eu tenho que fazer, o que intuitivamente deveria ser feito? Mais ou menos o que a gente fez nos outros casos anteriores. Pegar o x, que é 4 seno de θ, e trocar aqui. Só que tem um grande problema que acontece muito em prova, é que alguns alunos fazem essa passagem direta aqui, começam a resolver a integral direta aqui e acaba se perdendo no meio das coisas, esquecendo coisas que tem que aparecer. Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de integral em partes, da seguinte maneira. Eu já sei qual é a troca do x que eu tenho que fazer. Onde é que eu vou colocar esse x? Aqui dentro dessa raiz, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou resolver essa raiz trocando o x por 4 seno de θ. Então, vamos reescrever essa conta aqui com o x igual a 4 seno de θ, aqui embaixo. Pronto, reescrevi, troquei o x por 4 seno de θ. E como é que vai ficar isso aqui? É 4 seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar 16 vezes seno ao quadrado de θ. O que eu posso fazer aqui agora? Tem 16 nos dois termos, posso colocar o 16 em evidência. Fica o seguinte. Agora, 1 menos seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ. Por quê? Usando aquela forma fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Então, quando você tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Quando você passa o seno para o outro lado, fica cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, que é literalmente o que está aqui. Então, isso aqui vai ficar como 16 cosseno ao quadrado de θ. Então, eu chego aqui. E agora, como é que eu resolvo essa raiz? Raiz do produto é o produto das raízes. Raiz de 16 é 4. Raiz de cosseno ao quadrado de θ é quanto? É cosseno de θ? Isso vai para todo θ? Não. Por isso que é bem... Eu já comentei isso na aula síncrona com vocês. Quando você tem raiz quadrada de alguém ao quadrado, não é só cortar o 2. Isso na aula síncrona eu expliquei para vocês. Então aqui não é só cortar o 2 e botar cosseno de θ aqui. Por quê? O cosseno é uma função que tem valores positivos e negativos. Então, se esse θ for um valor onde o cosseno é negativo, como é que raiz quadrada de alguma coisa vai dar cosseno de alguma coisa, sendo que esse cosseno pode dar negativo? A raiz quadrada, o resultado da raiz quadrada é sempre um número maior ou igual a zero. Então, qual é a restrição aqui? Isso vai dar cosseno θ? Isso vai dar, de fato, cosseno θ, se eu considerar o θ num local onde o cosseno é positivo. Onde é que o cosseno é positivo? No quarto e no primeiro quadrante, que a gente pode representar como sendo de menos π meios até π meios. Então o que a gente fez aqui por enquanto é o seguinte, não acabou e não copie isso aqui ainda. A gente chegou aqui, mas tem uma condição para o θ resolver, certo? Então o que eu mostrei aqui é que essa raiz, ela resulta em 4 cosseno de θ. Então quando eu for resolver essa integral aqui, onde tem essa raiz, eu vou colocar simplesmente 4 cosseno de θ. Agora, observe o seguinte. Para essa igualdade ser verdadeira, como eu comentei, o cosseno de θ tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, o θ tem que variar nesse intervalinho aqui, de menos π meios até π meios. Menor ou igual. Só que, o que acontece no menos π meios e no π meios? O cosseno de menos π meios ou de π meios é igual a zero. Agora, se o θ for menos π meios ou π meios, então aqui vai dar zero.
Mas se isso dá zero, quer dizer que essa raiz dá zero. Mas essa raiz pode dar zero estando no denominador? Não. Então aqui eu vou desconsiderar os π-meios. E o θ varia nesse intervalo aqui. Entenderam? Lá no material, eu botei só isso aqui, resolvi isso com A ao quadrado, e eu cheguei aqui no final com A cosseno θ, e se vocês olharem no material, aqui eu botei menor ou igual lá. Por que lá eu botei menor ou igual? Porque realmente isso aqui faz sentido, essa igualdade aqui faz sentido com menor ou igual. Porém, como isso aqui representa essa raiz, e nesse caso a raiz está no denominador, eu não posso considerar o caso em que o cosseno é zero. Entenderam? A igualdade final com menor ou igual funciona, mas de onde ela originou e de onde isso aqui veio, que é do denominador, tem que excluir os casos que o θ resulta num cosseno aqui igual a zero. Foi, pessoal, até aqui? Então não decorem tudo que está lá. Lá eu expliquei como é o procedimento. Só que, dependendo de onde essa raiz está, aquele θ pode ter alguma alteração, que é tirar o igual daqui no caso. Foi? Então aqui a gente fez o quê? Achou qual era a troca correta, calculou essa raiz e deu 4 cosseno de θ. Isso que a gente fez, resolveu essa parte de baixo. Agora, quem é esse dx? Como é que eu calculo esse dx? Se o x é 4 seno de θ, quer dizer que o x depende de θ. Então, quando eu derivar o x, eu estou derivando o x, na verdade, em relação a θ. Então, é isso que eu faço em outro passo, que é o outro passo que está lá. Você tem que calcular quem é o dx para poder trocar aqui. A gente vai fazer uma substituição. Essa parte de baixo eu já resolvi e sei que vale 4 cosseno de θ. O dx, quem é o dx? O dx é a derivada de x em relação a θ. Qual a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Então, o dx, agora que eu vou escrever aqui, vai ser quem? 4 cosseno θ dθ. Foi até aqui? Então, agora eu já achei tudo que eu precisava para resolver essa integral. A integral dx dessa raiz eu sei quem? Quem é o dx? 4 cosseno θ dθ. E quem é a raiz? 4 cosseno de θ. Então, como é que vai ficar essa integral que eu vou colocar lá em cima? Ela vai ser igual a... O que vai ficar em cima? 4 cosseno θ dθ. O que vai estar embaixo? 4 cosseno de θ. Vamos escrever ali. Pronto, então, pessoal. Trocando, então, o dx lá por 4 cosseno θ de θ, que deu a parte de cima. A raiz de 16 menos x ao quadrado é o 4 cosseno de θ. Coloquei embaixo. Eu chego naquela integral que está lá em cima. Só que 4 cosseno θ dividido por 4 cosseno θ virou o quê? Isso aqui dá para simplificar e fica 1. Então essa integral fica integral de 1 dθ. E como é que eu integro uma constante? A integral de uma constante é a constante vezes a variável mais uma constante c real, não é isso? A gente viu lá a parte de integral de a dx, não era ax mais c? Integral de 1 dθ vai ser 1 vezes θ, que vai dar o próprio θ, mais c, onde o c pertence a r. Então fica isso e eu pergunto, acabou? θ mais c, onde o c pertence a r? Não. Por quê? Eu cheguei a resolver a integral? Resolvi a integral sumiu, já resolvi. Só que eu cheguei no final com a variável θ. Qual que era a variável inicial? Era a variável x. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Esse θ tem que virar x novamente. Como que vai virar x? Que aí é outra coisa que eu fiz no material para vocês. Que eu não quero que vocês decorem, quero que vocês entendam como faz para nunca esquecer. E decorar tem 3 casos possíveis. Você pode decorar, confundir os casos e fazer a troca errada. Olha só, e tudo você consegue enxergar a partir de onde? Do x que você considerou desde o início. Vamos lá. Aqui eu já tinha feito a parte anterior. Agora, o x era 4 seno de θ. Se eu quero encontrar o θ, o que eu vou fazer vai ser manipular essa igualdade para isolar o θ. Então vamos reescrever ela aqui e ver o seguinte. O x sendo igual a 4 seno de θ, eu consigo concluir que o seno de θ é igual a x sobre 4. Vamos escrever aqui. Agora, se eu quero achar então o θ, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar em ambos os lados a função inversa da função seno. Qual é a função inversa da função seno? É a função arcosseno. Então, quando eu aplico a função arcosseno nos dois lados, arcosseno com seno vai dar identidade, então aqui vai resultar só no θ. E lá de lá vai ficar arcosseno de x sobre 4, que eu vou escrever aqui. Pronto, tem isso aqui. Então, se eu sei que o θ é arcosseno de x sobre 4,
O que eu faço lá? Troco o θ por a cosseno de x sobre 4. Vai ficar então, essa integral vai ser igual a cosseno de x sobre 4 mais a constante c. Agora sim acabou a integral. Foi? Então a integral em si, na verdade, ela foi bem curtinha, tá vendo? Então, essa integral que eu não sabia fazer, com essa troca trigonométrica aqui, eu caí nessa integral simples de se resolver, que a gente sabe que é isso aqui. E assim como a gente fazia antes, lembra quando a gente fazia u, du? A gente achava uma resposta com a variável u, a gente retornava a variável x. Aqui é a mesma coisa. Eu cheguei no final com a variável θ. Eu tenho que pegar e voltar para a variável x. Como que eu faço isso? Não decore nada. Pegue a informação que você tem, que é essa aqui, que é o que você precisa, saber quem é o a e quem é o x. Com ela você isola para achar o θ. Seno de θ é x sobre 4. A função inversa do seno é a função arcosseno. Então quando você aplica a função arcosseno aqui, o lado esquerdo fica só θ e o direito fica arcosseno de x sobre 4. Acabou. Volta aqui, substitui e termina. Foi, pessoal? Então aqui foi um exemplo que a gente fez agora, mostrando o que acontece no caso 1, tá? Pergunta, aqui tinha que dar 1 obrigatoriamente? Não, aqui por coincidência ficou uma expressão muito simples de simplificar. Aqui poderia ter acontecido, digamos, de dar 4 seno sobre 4 cosseno, digamos assim. E vocês já viram como resolver essa integral. Ah, como é que eu resolvo 4 seno sobre 4 cosseno? A gente já viu isso, deixei como exercício para vocês, na verdade, que é isso aqui, a integral da tangente. E como é que você faz a integral da tangente? Decorando? Não, fazendo a substituição u du, que a gente viu lá na primeira parte, no primeiro método. Então, pode ser que quando você aplica esse método, você tenha que recair no outro. Se vocês lembrarem, o último exemplo que eu fiz de integração por partes, eu resolvi o exemplo de integração por partes, e quando eu fiz isso, eu recaí numa outra integral que eu tive que fazer por partes de novo. Então, nada impede que quando você aplique um método para resolver, você tenha que aplicar ele de novo, ou então aplicar um outro método que você já viu. Por isso que é importante você saber em todos os métodos, porque tem integrais que ficam mais fáceis com um ou com o outro, e tem integrais que só se resolve com um deles, sem usar tabela, obviamente, sem usar o computador. Então, pensando só no braço, como fazer no braço, tem integrais que você vai ter que resolver usando realmente mais de um método. Mas a grande questão é com qual método eu vou começar. E isso só vai pegar praticando bastante, tá certo? Então aqui um exemplo do caso 1. Eu vou apagar o quadro aqui agora, só essa parte do exemplo. E vamos fazer um exemplo dos casos 2 e 3 também agora, tá certo? Dê um segundinho para apagar aqui.